Irmãos, em Efésios 6:6, nós vamos iniciar com a leitura, como nós já anunciamos aos irmãos, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Quando você vê o capítulo 6, que Paulo escreveu a carta aos Efésios, quando ele toca neste assunto, ele estava trazendo um parecer sobre a relação dos senhores. Mas, quando ele trata da relação dos senhores, que é uma relação de vínculo trabalhista e externo, não dentro da igreja, ele diz à igreja: olha, o vínculo que temos empregatício, o vínculo que temos de parentesco, o vínculo que podemos ter social, o vínculo que temos de vizinhança, nós não podemos servir ao Senhor para as pessoas tirar fotografia de nós, para nos ficar vendo e fazer só um bom conceito de nós, para agradar aos homens, para que os homens possam tecer elogios para nós, e isso é agradar à vista. Quando nós vamos numa festa, nós colocamos uma roupa adequada à festa, para que as pessoas olhem para nós, que nós possamos estar vestidos de acordo com a festa. Ontem, por exemplo, nós fomos na graduação, no jantar de graduação da Mariana, e um irmão que estava comigo, as pessoas estavam eximiamente bem vestidas, e é bonito ver pessoas bem vestidas, e esse irmão lembrou, sabe o que eu lembrei agora? Da parábola das bodas, e que Jesus disse que quem não tiver as vestes apropriadas, as vestes nupciais, não entrarão na festa do Senhor. E ele disse, olha, se uma pessoa chegar aqui, por exemplo, de tênis, calça jeans, camisa de regata, ou uma camisa polo, ele é impedido de entrar, porque ele não está vestido para a festa. Olha, as festas dos homens, os eventos dos homens, o comportamento que nós temos diante dos homens, nós devemos dar o bom cheiro suave de Cristo. A palavra nos diz, se for possível, tende paz com todos os homens. Nós não precisamos de estar caçando briga com ninguém, caçando desavença com ninguém. Caçando é uma expressão bem interiorana, mas nós precisamos sempre estar na retaguarda, dar o bom testemunho do Senhor, que ainda que nós não abramos a boca para falar de Cristo, o nosso portar, o nosso comportamento vai deixar bem claro quem nós somos. Até já passei para os irmãos que, na nossa vida, o falar, o verbalizar de Cristo, pode ser que seja a última instância de evangelização de alguém. Pela convivência que possam ter conosco, eles vão descobrir em nós que nós somos diferentes dos demais. Isto é necessário entre nós. Mas quando Paulo orienta a igreja sobre só apenas para agradar os homens, é evidente que não é uma situação aplausível, precisa-se de mais. Paulo cobra isso, mas como servos de Cristo, fazendo de coração para a vontade de Deus. Quando você, meu irmão, faz de coração a sua entrega como servos do Senhor, discípulos do Senhor, aquele que vai após Jesus e segue seus passos, as suas pisaduras, carrega a sua cruz e toma o seu caminho e segue Jesus, ele vai ter um comportamento feito de coração, não para agradar os homens. É evidente que você no Senhor, consequentemente, vai avisar as pessoas pelo seu comportamento que você é de Cristo. E as pessoas vão se agradar por você ter um comportamento ético, sincero, justo, bondoso, amoroso, edificante, sem polêmica. E estas atitudes vão montar na concepção das pessoas alguém diferente. Então nós vemos, fazer só para agradar não é suficiente para o Senhor diante das pessoas, servindo à vista,
mas como servos do Senhor, fazendo de coração a vontade, isto é, na obediência ao Senhor. Ora, por que não faço coisas que antes eu fazia? Porque a vontade do Senhor e aquele que me transformou, pelo meu arrependimento, por uma nova vida, já não cabe mais em mim ter procedimentos que antes tinha, que antes existia na minha vida e eles eram automáticos. Hoje eles foram cancelados. A vida velha já passou. Então não podemos servir apenas de aparência. Quando eu vejo alguém tirar uma foto, esses dias eu vi bastante tiração de fotos, a selfie, as pessoas fazem uma força para rir. Depois que tira a foto, elas voltam ao normal. Querem eternizar, às vezes nós queremos deixar gravado que nós estávamos rindo porque nós estávamos muito felizes. Muito felizes. Na verdade, nem sempre é assim. E algumas fotos você vê que foi forçadamente para uma foto. Então, este é servir à vista que Paulo deixa para a igreja, para que nós tenhamos, na obediência à vontade do Senhor, o comportamento de servos de Cristo, que automaticamente nós vamos estar alegres, contentes no Senhor e edificados no Senhor. O que eu posso dizer que a palavra nos diz é que nós não devemos adquirir apenas hábitos cristãos, hábitos de crentes. Na verdade, nós devemos fazer de coração a nossa vida, as nossas atitudes, como nova criatura em Cristo, e andar sempre em novidade de vida, cada dia que aparece para nós. Amém? No interior de cada um de nós, quando Paulo diz fazendo de coração, deve acontecer em cada servo do Senhor uma revolução de dentro para fora. Cristo habita em mim. Amém? Quando Cristo habita em nós, nós temos no nosso interior, na nossa alma, no nosso coração, uma vida diferente, uma vida que transforma. Esta vida diferente no Senhor tendencia a eliminar rotinas, tendencia a eliminar o enfado, o cansaço de servir ao Senhor. Por mais aflições que você possa ter, por mais batalhas que você possa ter que vencer, cada dia é um renovo. Por isso que Jesus disse: não andeis solícitos pelo dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Olha que interessante, irmãos. O Senhor não quer que nós colocamos na nossa agenda antecipação de sofrimento, de tristeza. Hora ou outra isto acontece, quando nós temos prestações a pagar, quando nós temos compromissos a fazer. Quanto mais fé, entrega e renúncia nós temos do Senhor, mais suave nós vamos ficar com as questões futurísticas, ainda que algumas delas nem aconteçam. Imagine que exercício nós temos que fazer sempre, porque cada dia deve ser um renovo. E Jesus depois disse para que nós tivéssemos um pouco de hábito melhor de olhar para os lírios do campo. Olhar para os passarinhos que não plantam, não sabe se vai chover, se vai haver uma seca, se vai haver um tempo de carestia. Eles cantam todos os dias e todos os dias eles comem, porque o dia que eles não comerem, eles morrem. Mas eles não pensam na morte, eles têm a ideia já predisposta que o Senhor os fez de fazer a rotina da sua vida como um amanhecer cantando. Amém, irmãos? Amém. Olha, se nós podemos olhar para os passarinhos e olhar para as flores, quando você vê uma rosa, por exemplo, e ontem, irmãos, eu tive a oportunidade de ver uma rosa cor-de-rosa, já que é a cor do momento. Que maravilha, uma rosa cor-de-rosa. E ela estava junto com uma rosa amarela. E ela é tão bonita.
eu achei que fosse essas de plástico que os chineses fazem, que elas quase são mais perfeitas do que a natural. Então eu palpei a pétala dela e ela estava suave como um veludo. E o toque que os meus dedos deram naquela rosa me fez lembrar que o Senhor existe. Porque por mais que os cientistas possam fazer algo semelhante, essa semelhança não tem vida. Aquela rosa tinha vida. E alguém disse para mim, coloque ela na água, que ela fica mais tempo. Embora a rosa falsa, se você colocar na água ou não colocar, ela vai ter uma aparência definitiva para os homens verem. Agora, a rosa natural, você põe lá na água, ela vai ter um tempo breve de vida, mas o tempo que ela teve, ela foi maravilhosa. Rosa maravilhosa. Minha irmã, você pode ser maravilhosa para o Senhor, enquanto o Senhor te der o fôlego da vida. Amém. Meu irmão, você pode ser maravilhoso para o Senhor, enquanto o Senhor te der o fôlego da vida. Porque se você tem cada dia como um renovo, cada dia que vem, da aurora que vem para nós, cada manhã, vai ser um renovo para agradecer o Senhor. Amém, amém, irmãos? Amém. Olhamos para as rosas, que logo secam, e Tiago diz que a nossa vida é como um vapor, que logo se desvanece, e ainda mais que a rosa, a gente vê de um dia para outro ela secar, e quando nós temos um passarinho em casa, logo, logo ele morre antes que nós, normalmente, mas nós ficamos um tempinho a mais, depois da rosa, o passarinho e depois nós. Então nós temos um fôlego um pouquinho maior, mas a palavra diz que, depois que nós passamos dos 70, ainda que a qualidade de vida e a longevidade humana tendencia a aumentar, apesar de todos os problemas que existem de saúde, mas ainda a tecnologia vai sim fazer com que a gente viva ainda mais. Estima-se que no século seguinte o homem vai chegar a 120, 130 anos, e com uma certa qualidade de vida até os 110 anos, com as pessoas de 60 e 70 hoje. Embora nós não estamos preocupados, porque também não vai dar tempo para a maioria de nós, principalmente porque nós aguardamos a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, e não a longevidade humana. Amém, irmãos? Amém. Então, o que devemos nos aplicar? O que o Senhor quer de nós? Olha que Paulo, quando escreveu à igreja de Roma, capítulo 6, versículo 4, ele diz assim: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, amém? Assim andemos nós também em novidade de vida. Olha, irmãos e irmãs, você que nos ouve, como, ou de sorte que, Paulo diz, nós somos sepultados no batismo da morte, para uma vida nova, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, agora nós temos também de se ressuscitar para uma nova vida. A partir do momento que nós nos arrependemos dos nossos pecados, conhecemos de verdade o Senhor, nosso tempo de vida passou para ser eterno. Amém? Amém? A segunda morte já não tem mais peso e autoridade sobre nós. Nosso corpo vai ficar na primeira morte, a partir do momento que andamos em novidade de vida na presença do Senhor. Nós estamos dispensados para a eternidade. Por isso que Paulo diz que nós devemos viver a ressurreição de Cristo. Mas eu ainda não estou morto. Como ainda vou viver a ressurreição de Cristo? Olha, irmãos, andar em novidade de vida é viver a ressurreição de Cristo. Andemos nós também em novidade de vida. Ainda Paulo diz em Romanos 7,6, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra, no hábito, no costume. Tudo na Bíblia, na palavra do Senhor, nos direciona para coisas novas do Senhor. Para que cada dia em nós seja um renovo e não um lamento.
para que cada dia nosso seja um dia de gratidão e não de reclamação. Para que cada dia, por mais difícil que ele esteja, você vai encará-lo como um dia que o Senhor está te dando. Então você vai ser grato. Amém? Amém. Mesmo que na adversidade, você vai ter a fé que a presença do Senhor está contigo. Então, nós não vivemos neste mundo para momentos felizes. Nós vivemos nesse mundo para a novidade de vida. A novidade de vida é um campo de batalha. Eu não devo ficar preocupado em ser feliz. Eu devo estar preocupado em estar no Senhor, porque aí eu vou ter alegria no Senhor. Eu vou ter o contentamento de estar agradando a Deus. Isso é novidade de vida, porque antes eu não me agradava a ninguém, nem a mim. Muitas pessoas são frustradas na vida. A doença que mais aumenta é a depressão, e a que mais mata é do coração. As duas estão interligadas no emocional e não no somático das pessoas. Não é no físico, é na alma. O que mais mata as pessoas é a alma, não é o físico. Perceba isso. Não sou cientista, mas os dados acusam para nós. E nós precisamos de acordar que novidade de vida, irmãos, dá a nós mais fôlego. Provérbios diz que quando nós agradamos e seguimos o Senhor alonga a nossa vida, acrescenta. O primeiro mandamento que o Senhor nos dá a oportunidade de viver mais é quando nós honramos pai e mãe. O Senhor nos dá a chance de ter novidade de vida por mais tempo ainda sobre essa terra. Paulo diz que por ele partia, mas era tão bom estar com os irmãos e cumprir a obra do Senhor. Mas quando chegou o fim da sua carreira, ele fez uma despedida em vida alegre no Senhor, sabendo que coisas melhores lhe estavam reservadas. Amém, irmãos? Não somos diferentes de Paulo. Amém. E o mesmo Paulo é aquele que critica o velho hábito. Novidade de vida não tem nada a ver com hábito, com coisas engessadas, coisas velhas do templo, por exemplo, que os judeus tanto gostavam. E Paulo tanto falou para eles. O hábito de seguir, por exemplo, uma lei morta, porque se nós pegarmos a Bíblia apenas como uma lei, ela é morta. Mas quando nós pegamos como a palavra de Deus, viva e eficaz, que mudou a minha vida, irmãos, ela revoluciona a nossa vida. Amém. Ele nos dá novo fôlego. O Espírito do Senhor, o intercessor, ele nos dá a alegria e o contentamento de viver. Amém? Amém? Então, irmãos, coisa cheia de formalismo. O ritualístico não deve existir dentro da igreja e nem na sua vida. Privilégios que dá costume a alguns, bons costumes a alguns, e faz acepção de outros. Agora não, irmãos. Não precisa mais dessa disputa de herança de sangue, mas sim agora pela graça de Deus. Gerados no Senhor, criaturas do Senhor. Então, cada dia, em você que está me ouvindo, você que está aqui na igreja, cada dia exige de nós obras da fé. Obras vivas, não obras mortas, mas obras vivas, porque é um desafio para sobreviver e buscar cada dia a presença, a graça e as bênçãos de Deus na vida de cada um de nós. Não custa nada, irmãos. Paulo diz: esforcei-me cada dia mais para chegar-me cada vez mais próximo do Senhor. Clamar em orações contínuas, em qualquer lugar. Porque se antes as preces e os holocaustos eram feitos no templo, hoje você, o templo de Deus, pode orar em qualquer lugar. Pode dar graças a Deus em qualquer lugar, na estrada, agradecer antes de comer, agradecer antes de dormir, agradecer ao levantar, agradecer por estar à igreja, por ter vindo à igreja, agradecer pela vida, pela cidade que você mora, agradecer pelos seus filhos. Concorda que todos esses itens, irmãos, traz a nós renovo e novidade de vida. Olhar para a natureza, porque Paulo diz em Romanos que o homem ímpio, ele vai tornar-se inexcusável diante de Deus pelas coisas que Deus criou, tanto as visíveis quanto as invisíveis. E nós, atarefados,
sobrecarregados, mal-humorados, nós não podemos olhar os lírios, as rosas e os passarinhos, porque nós não temos mais tempo para isso. Quem não tem tempo para a natureza que Deus criou, quem não tem tempo para a casa de Deus, para o corpo de Deus, não tem tempo para Deus, e nem tem tempo para você. Então o seu somático, o seu corpo não suporta, você vai ter vida curta. Vida curta neste mundo e perdição eterna na vindoura. Que tristeza. Amém? Desculpa. Então ir ao templo de coração vazio já não existe mais. Porque você não pode vir à igreja como os judeus vinham ao templo. De coração vazio. Agora na graça, irmãos, seu coração, templo de Deus, deve estar cheio da presença e do poder de Deus. Amém. Alguém me perguntou, irmão, tem unção nos dias de hoje? As pessoas podem ser ungidas? Lá na velha aliança, os homens eram ungidos. Você sabe quando você é ungido? A Bíblia diz que nós somos ungidos do Senhor, quando nós conhecemos a novidade de vida. Unção, irmãos, é a presença do Espírito Santo de Deus. Amém. Está com você? Amém. Tem orado? Na carta de Hebreus, capítulo 10, versículo 22, assim diz: cheguemo-nos com um verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência, tendo os corações purificados da má consciência, e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel o que nos prometeu. Baseio-me nas últimas frases de Hebreus. Reter firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que nos fez a promessa. Amém? Amém? Amém. Assim, retendo o que você tem do Senhor, porque você crê que aquele que te prometeu é fiel para fazer o que prometeu, você pode abastecer cada dia a sua vida, porque nada vai ser em vão. Nada, irmãos, vai ser em vão. A palavra diz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Eu tenho insistido com os irmãos de pequenas coisas. Geralmente, desde criança, nós achamos que fazer o bem são coisas vultosas. Fazer o bem são pequenas coisas, desde que você faça de todo o seu coração. Tenho dado exemplo para os irmãos. Se você vê uma casca de banana na calçada e não pega e tira de lá, você peca. Porque alguém pode chegar e tropeçar e até ter uma fratura. Você poderia evitar o acidente de alguém. Desta forma, irmãos, quando nós temos a novidade de vida, nós estamos abastecidos para o Senhor, nós estamos cheios de fazer o bem, fazer a obra da fé, fazer o bem ao próximo. Nós vamos entender melhor quando Jesus disse em Mateus e Lucas, porque foi escrito, amai os vossos amigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, para que sejais filhos do Deus Altíssimo. Talvez um ato incompreensível de como acontecer na vida nova, num coração firme, na esperança do Senhor, numa vida transformada, no renovo de vida, nós conseguimos conceber a vontade de Deus acima da nossa personalidade, que sempre foi má. Amém? Amém. Dessa forma o Senhor tem a oportunidade de estar atuando em cada um de nós. Desta forma nós vamos dar testemunhos de Deus. Amém. Vamos ser testemunhas vivas do Senhor neste mundo. Lembre-se que a testemunha, e no tempo do nosso Senhor Jesus Cristo, no Império Romano, testemunha tinha que ter mais que 2 testemunhas. Porque 2 testemunhas poderia levar alguém à morte. 2 testemunhas levavam alguém à morte. Correram atrás de falsas testemunhas para crucificar o nosso Senhor. Mas agora, irmãos, nós corremos atrás de dar o bom testemunho do Senhor. Amém? Amém? Porque testemunho é compromisso de vida.
Testemunhar o bom nome do Senhor é exemplificar a vida de Cristo em nós. É matar paixões todos os dias e deixar a luz do céu entrar definitivamente e tomar conta de nós. Nós não podemos esquecer que nós não devemos guardar a luz debaixo da mesa, como diz, debaixo do alqueire. Também o sal deve temperar. Você pode perceber que alimento muito salgado é intragável, ninguém come. Salgado demais não dá. Alimento sem sal é uma palavra insosso. Alimento sem sal é sem gosto, é insosso. Ninguém nota. Quando você come um alimento sem sal, ele não tem tempero. Você sente o gosto do alimento. Mas quando você coloca uma porção exata de sal, você sente o sabor do alimento e não aparece o sal. Percebe que você, quando faz um tempero exato, você realça o tempero da carne, realça o tempero do frango assado. E o tempero é para isso. O sal, irmãos, ele serve para deixar você realçado no Senhor. Amém? É curioso, mas é interessante. Se temperar temperos, pratos separados, você vai notar a presença ou ausência de sal, porque o gosto do alimento é sempre o mesmo. Mas você vai medir se é bom ou não pelo tempero do sal. Então, assim somos nós, né? Viver em Cristo é o sal de Cristo em nós, irmãos. É o bom tempero, é o bom gosto do Senhor. Ele nos dá o verdadeiro sabor de Deus em nós. Assim, irmãos, nunca será confundido. Você nunca será confundido. Jesus conhece as suas ovelhas pelo nome. Isto é tempero. Amém? Amém. Você, minha irmã que é mãe, você, meu irmão que é pai, você conhece os seus filhos de costa, deitado, até debaixo do cobertor, você sabe quem está deitado. Correto, irmãs? Estou avançando muito, é isso mesmo. Agora, irmãos, nós conhecemos, nós somos conhecidos de Cristo pelo tempero de Cristo em nós. Porque se esse sal não servir para nada, irmãos, o que adianta agradar os homens, como nós lemos no primeiro versículo nosso? O que adianta agradar os homens? A palavra de Deus diz: todo aquele que crer não será confundido. Amém? Amém. Isaías diz: saberás que eu sou o Senhor, que os que confiam em mim não serão confundidos. Isaías 49, 23 e Romanos 10 e 11. Amém, irmãos? Amém. Que o Senhor possa nos abençoar, nos dar a graça a cada dia, nos encher cada dia mais da sua graça, fazer dessa igreja uma igreja preciosa diante dele, uma igreja eficaz, uma igreja nobre, uma igreja cheia da presença de Deus. Amém? Você que está aqui, meu irmão, minha irmã, você é corresponsável pelos membros, pela igreja, pelo nome de Cristo, na sua cidade, na sua família, na sua vida, para que todos possam ver Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Uma excelente semana a todos nós. Amém. Obrigado, irmãos.